Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso Conhecendo o Funcionamento do Computador. Até o momento, nós já vimos a definição de algoritmos, o que é um computador, a definição de pensamento computacional e agora nós passamos para a parte de linguagem de programação, instruções e plataforma computacional Superlogo. Então, todos esses conceitos, eles auxiliam o cursista a construir o conhecimento de linguagem de programação de computadores e como o pensamento computacional pode auxiliar no dia a dia das pessoas, tá? O computador, ele funciona mediante a utilização de softwares, mediante a utilização de programas. Então, veja, o computador é uma máquina que precisa de um programa dentro dele para processar a entrada de dados que nós, usuários, passamos para eles, tá? Então, nós temos ali um computador. Um nível acima do computador, nós temos as plataformas de desenvolvimento de programas, tá? Que nesse caso entra a Superlogo, que nós abordaremos a seguir. A linguagem de programação, que seriam os códigos fornecidos para essa plataforma de desenvolvimento, e o programador, que exerce o papel fundamental nesse processo. Então vamos lá. O programador, por meio de uma linguagem de programação, por meio de códigos, ele acessa uma plataforma de desenvolvimento de programas e cria os softwares para o funcionamento do computador, tá? Então a estrutura é basicamente essa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Superlogo. O que é a Superlogo? A Superlogo é uma plataforma de desenvolvimento de programas. Ela é uma plataforma para que as pessoas consigam criar os programas. Então vamos lá. Superlogo. Logo é uma linguagem de programação, isto é, um meio de comunicação entre o computador e o programador. A principal diferença entre Logo e as outras linguagens de programação está no fato de que foi desenvolvida para ser usada por crianças e para que as crianças possam, com ela, aprender outras coisas. Com a Superlogo, o programador ele pode aprender explorando o seu ambiente e criar microambientes ou micromundos com regras que ele mesmo impõe. Então veja, Logo é a linguagem de programação. Logo são os códigos que as pessoas vão inserir na plataforma computacional Superlogo. Então são dois conceitos diferentes, ok? Para você utilizar a plataforma Superlogo é necessário você baixar um aplicativo no seu computador. O link está disponível no material e após o acesso ao link, ele abre uma tela gráfica fácil de ser utilizada e intuitiva. Então, eu vou apresentar para vocês a primeira tela da Superlogo. Acompanhem no material de vocês. Depois que você instalar a plataforma no seu computador, você terá acesso às seguintes telas da plataforma. A primeira tela, ela apresenta a área gráfica, onde são construídos os desenhos pela tartaruga. Logo abaixo, nós temos ali a área para digitar os comandos, as instruções. Logo no centro dessa área em branco, existe o desenho de uma tartaruga. A tartaruga é o símbolo da Logo, tá? Então, como que funciona? Como que eu crio programas na plataforma Superlogo? Ali na área para digitar os comandos, eu vou inserir os comandos, eu vou inserir as instruções que a tartaruga deve fazer. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma linha, se eu quiser criar um lado de um quadrado, eu preciso falar para a tartaruga: tartaruga, caminhe 10 passos, tartaruga, caminhe 100 passos. Porém, esse tartaruga caminhe 100 passos, ele precisa de uma codificação. A tartaruga ela só entende exatamente o que foi pré-definido na linguagem de programação, tá? Então ali, só complementando, existem duas configurações importantes na plataforma Superlogo. Ali em cima eu tenho formatar no menu principal. Lá no seu material ele está explicando certinho. Clique em formatar para alterar o tamanho do lápis e a cor do lápis. Então você vai clicar lá no menu
principal, na aba Formatar, vai clicar em Cor e vai clicar em Lápis. Você clicando em lápis, você consegue aumentar a largura do seu lápis. Pegue lá a quarta opção, o seu lápis vai ficar visível, mais fácil de você trabalhar na plataforma. Em seguida, você seleciona então a cor do lápis e aí você escolhe a cor que você quiser criar os cenários, tá? Como são os códigos, como são os comandos da linguagem de programação Logo? Então vamos lá, acompanhe. O primeiro comando é o para frente. O que acontece no para frente? A tartaruga anda para frente conforme sua posição na tela. O comando pode ser utilizado somente com suas iniciais, PF, e assim sucessivamente com todos os comandos. Então, por exemplo, para fazer a tartaruga caminhar 100 passos, o comando é PF espaço 100, tá? Que é esse campo, está em vermelho no material de vocês. Lembrando que após a digitação do comando, deve ser digitada a quantidade de passos que a tartaruga deve caminhar e apertar o Enter para finalizar a instrução. Um outro comando é o para trás. Você pode usar só o PT. A tartaruga anda para trás conforme a sua posição na tela. Um outro comando é o para direita. O que acontece no para direita? A tartaruga ela rotaciona para a direita de acordo com os graus que você fornecer a ela. O para a esquerda é a mesma situação. A tartaruga ela rotaciona para a esquerda, ela gira para a esquerda conforme a sua posição na tela. Lembrando que a rotação da tartaruga segue o conceito de ângulos em graus, conforme a próxima página. Então vamos supor, eu tenho a tartaruga no centro da tela e ela precisa rotacionar 30 graus. Como que eu vou fazer? Dependendo da posição dela, dependendo de onde ela está, eu preciso colocar o menos 30 ou o mais 30. Então vamos supor. Eu vou explicar melhor no exercício. Então vamos lá. Com a plataforma aberta, tente fazer o seguinte procedimento. Criar um quadrado de lado 100. Lembrando que cada instrução ela precisa ser finalizada com o Enter do teclado. Você vai abrir a plataforma Superlogo e ali embaixo eu tenho a área de digitação dos comandos. Então qual que é o primeiro comando para que eu consiga criar um quadrado de lado 100? O primeiro comando eu preciso fazer com que a tartaruga percorra 100 passos. Então vai lá embaixo naquela área em branco descrita ali no material e digita lá PF espaço 100 e dá um Enter. O que vai acontecer? A sua tartaruga ela vai andar para cima, ela vai criar uma linha de tamanho 100. Qual que é o tamanho? A Superlogo ela mede, ela não é uma ferramenta de precisão, então ela não mede em milímetros, centímetros ou polegada, ela mede em passos, tá? Por quê? Os cenários são criados de acordo com o caminho que a tartaruga vai fazendo na plataforma. Então você digita lá, PF espaço 100, o que vai acontecer? A tua tartaruga vai subir 100 passos e vai criar uma linha para cima. Por quê? Porque a posição da tartaruga inicial é olhando para cima, tá? Então depois que você faz a primeira linha, você precisa fazer o quê? Você precisa rotacionar a tartaruga. Então você precisa de um outro comando. Qual seria esse comando? Volta lá embaixo, clica na linha ali de digitação de comandos e digita lá PD espaço 90. Por que PD espaço 90? Antes de fazer a tartaruga continuar a criação das linhas, eu preciso rotacionar ela e colocar ela na posição certa. Então PD espaço 90 e dá um Enter. A tartaruga ela vai girar, ela só vai mudar a posição dela, ela não vai desenhar nada. O próximo comando é o PF espaço 100. Por quê? Porque agora ela vai criar o segundo lado do quadrado e assim sucessivamente, tá? Então agora, diante da posição que ela está, qual seria a rotação da tartaruga para que ela consiga descer e fazer uma outra linha? Lembrando que a Superlogo não tem Ctrl Z.
Se você errar o procedimento, ele não tem volta, você precisa começar novamente todo o procedimento. Então, essa é a ideia. A construção de conhecimento sobre linguagem de programação, ela ocorre exatamente aí. Se você não pensar de maneira estruturada, de maneira sistêmica, antes de começar a criar o seu quadrado, você precisa começar tudo de novo, tá? Então, vamos lá. Do ponto onde nós paramos, o que eu preciso fazer? Eu preciso rotacionar minha tartaruga para baixo. Então, vou colocar lá o meu PD, espaço 90, para que ela rotacione e fique olhando para baixo. Ok? Próximo passo, PF, espaço 100. Então, a tartaruga andou para frente 100 passos. Finalizando o meu quadrado, PD, espaço 90. A tartaruga vai rotacionar para a direita de novo, 90 graus. PF, espaço 100, para que ela ande, então, mais 100 passos e finalize o quadrado. Ok? Então, essa é a primeira atividade, a atividade mais básica. Veja, o objetivo da Superlogo não é criar desenhos, tá? O objetivo da Superlogo é criar programas, introduzir as pessoas na linguagem de programação. Então, esse quadrado, ele é o quê? Ele é um programa que cria um quadrado, tá? Quais as instruções que a minha tartaruga recebeu? Relacione o termo instruções com os passos utilizados para se trocar uma lâmpada, tá? Daí o termo instruções ele fica mais claro. Então, se durante a execução, durante a criação deste quadrado, você executar alguma instrução de maneira errada, vamos supor que você coloque lá, ao invés de PD espaço 90, tua tartaruga vai, se você colocar PE espaço 90, ela vai rotacionar para o outro lado. E aí você já vai ter um problema. Você vai ter que redirecionar a tartaruga na posição correta. Então, para que isso não aconteça, você tem que pensar antes de agir, ok? Dentro do contexto de pensamento computacional, exige-se do indivíduo que ele tenha atitudes relacionadas à resolução de problema. Então, vamos supor, existem vários comandos para a criação de programas na Superlogo que eu não citei. Eu citei apenas os básicos, que seria o PF, o PT, o PD e o PE, tá? Eu vou pedir para que vocês acessem o tutorial disponível no material e encontrem e pesquisem outros comandos relacionados à plataforma Superlogo. E depois que vocês pesquisarem esses comandos, vou pedir para que vocês façam a próxima atividade. A próxima atividade é criar um quadrado do lado do outro de lado 100, porém, deixe um espaço entre eles de 100 passos, sem deixar rastro da tartaruga. Então, o que vai acontecer? Você já criou um quadrado, você já criou um programa que desenha os 4 lados iguais ali. O que você vai fazer? Você precisa fazer com que a tartaruga caminhe 100 passos sem deixar rastro. Então, ela não vai poder desenhar logo depois desse quadrado. E depois desse espaço, você vai criar um novo quadrado a partir daquele ponto. Esses comandos, então, você encontra no tutorial, ok? Finalizando essas atividades, é necessário que você tente fazer essas atividades para partir para o desafio. O desafio, ele é o quê? Criar uma árvore de Natal similar a esta, tá? Então, a árvore de Natal que vocês precisam criar está disponível no material. Entende-se da seguinte maneira: se você conseguir criar uma árvore de Natal similar a esta, quer dizer que você apropriou do conhecimento de linguagem de programação Logo, utilizando a plataforma Superlogo, ok? Nós finalizamos por aqui o 3º módulo. Aguardo vocês no próximo vídeo e obrigada!